E o TCO moderado? E o moderado ou grave, então o que você vai fazer? Se você tem, mas aqui a gente está pensando, né, no TCE com a classificação pela escala de coma de Glasgow, né? Sim. Se você tem um TCE, então, grave, escala de coma de Glasgow, escala de coma de Glasgow, isso é um trava-língua, né, se você fala rápido. Então, Glasgow... É um ECG, né? Vamos falar ECG ou Glasgow, facilita a nossa vida. Então, você tem aí um Glasgow de 8, né, ou menor do que 8, classifica como grave. O que a gente tem que fazer? Tem que entubar essa criatura, manter em ventilação mecânica, e aí a gente tem, não sei se já tô falando, posso falar logo tudo aqui. Sim. E aí a gente tem que fazer as nossas intervenções para proteger o sistema nervoso central e minimizar os danos causados pelo trauma, né? Sim. Então tem algumas coisas que são básicas de todo traumatismo craniano. Primeiro, de cuidado básico. Você vai ter que manter esse paciente com a cabeceira elevada a 30 graus. Aqui a gente já está entrando, então, na terapia. Na terapia. Da hipertensão intracraniana. Né? Não, isso do tratamento, isso é o cuidado básico já. Cuidado básico de todo mundo. Perfeito, tá certo. Então, teve um TCE, o que a gente vai fazer? Vai entubar, vai levantar a cabeceira a 30 graus e vai manter uma sedação e analgesia com um benzodiazepínico e com opioide. Perfeito. Certo? É isso que você vai fazer. Na ventilação mecânica, você vai ter que manter uma pressão arterial de O2 entre 90 e 100 milímetros de mercúrio. E uma PaCO2, que a gente estava até falando sobre isso, né? Sim. Entre 35 e 40 milímetros de mercúrio. Então, vai ter que ficar nesse nível. Você vai controlando isso com a capnografia, com a gasometria arterial, tá? Além disso, a gente tem que instalar vários tubos na minha época era tubos e dedos em todos os orifícios, né, no paciente traumatizado. Então, vai ter que colocar um catéter para monitorização de PVC, um catéter para monitorização de pressão intracraniana, né, da PIC. Sim. A gente vai ter que botar a sonda para ter um controle do débito urinário. Sim. E aí, a gente vai ter que avaliar o restante do paciente, né? Então, se foi um politraumatizado, vamos ver a hemoglobina desse paciente. Nós temos que manter uma hemoglobina de 7 gramas por decilitro ou mais. E aí você tocou num ponto também interessante, Lígia, que nem sempre, e muitas vezes, o traumatismo craniano vem sozinho, né? Exato. Ele às vezes vem de um acidente automobilístico, aí também tem trauma abdominal, torácico, tudo junto, né? Exatamente. A gente pode ter esse bando de traumas junto, mas lembrando que, né, apesar de eu ser gastroenterologista e achar que o intestino é o órgão mais importante do corpo, o cérebro ele tem que ser protegido sob todas as forças, né? E aí, como eu estava falando, né, como o intestino é o órgão mais importante do corpo, a nutrição enteral nesses pacientes é muito importante, deve ser começada logo. Então, através de sonda nasoenteral. Mas tem um grupo de pacientes que tem um grande risco na passagem de sonda, que é aquele paciente que tem fratura de base de crânio. Então, lembrar que na suspeita de sonda, né, de sonda nasal, na suspeita de paciente com trauma de base de crânio, a sonda nasal não deve ser passada. Não pode ser passada, exatamente. Não vai lá para dentro do... Não vai parar lá dentro da cabeça, não pique, queremos. Né? A pique é com o neurocirurgião, né? Não é com a gente. Não é com a gente, pique não é conosco. E aí, então, a gente... e uma coisa importante, as drogas antiepiléticas, né? Sim. Que antigamente a gente fazia bastante para os pacientes traumatizados. Hoje em dia não é mais uma medicação de primeira linha que deve ser feita para todo mundo. Você vai fazer, se esse paciente apresentou crise convulsiva depois da queda, né? Depois do trauma, se esse paciente tem uma história prévia de epilepsia, ou se ele tem alguma lesão focal na tomografia de crânio. E aí você vai usar drogas anticonvulsivantes. Nem todo mundo segue isso, assim, né? Eu vejo o pessoal, tanto na emergência como no CTI, com muito medo e fazem pelo menos a fenitoína. Exato. Embora você lê, isso foi feito durante tantas décadas que é difícil você convencer a pessoa que não é para fazer. Né? Mas isso foi questão de prova de R+, eu acho que do HC. Legal. Que tinha várias coisas assim, o que você não deve fazer. Tinha várias coisas que você tinha que fazer e lá embaixo estavam os anticonvulsivantes. Sim. Aí era para marcar os anticonvulsivantes. Não é para fazer. Não, e isso para a prova a gente tem que saber. Porque pode ser até que na prática a gente fique lá titubeando e tal, mas na prova você tem que botar o que a teoria diz, né? Que é o que eu tô falando aqui pra vocês. Up to date. É isso aí.